Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais e, claro, assuntos de seu interesse. Hoje temos o prazer de receber o vereador Eduardo Idamitsu, hoje com um convidado muito especial, um grande amigo nosso, um grande parceiro. Hoje estamos recebendo aqui o Marco Antônio de Barros, ele que é assessor especial de planejamento de saúde, para falarmos sobre a questão da dengue, que é uma questão que realmente preocupa a toda a população. A Prefeitura Municipal tem feito um trabalho importante aqui na cidade, quanto à nebulização, visitas nas residências aqui no município. E hoje nós convidamos aqui o Marquinho para falar um pouquinho, fazer um balanço, uma atualização e também um pouco do trabalho que está sendo feito pela Prefeitura de Tupã. Vereador Eduardo Idamitsu, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Hoje recebendo aqui nosso amigo Marquinho, o Marco Antônio de Barros, para fazermos uma atualização e também falarmos sobre o trabalho da Prefeitura no que tange o combate ao mosquito Aedes aegypti. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Gostaria de agradecer ao Marquinhos da dengue ter aceito o convite e falar um pouquinho do trabalho da Secretaria de Saúde do nosso município de Tupã, através do Dr. Miguel. O nosso prefeito Caioca vem trabalhando junto com a equipe da Secretaria de Saúde para estar combatendo o mosquito da dengue e também fazer um atendimento de qualidade à nossa população, tanto no UPA como nos PSFs, e falar um pouquinho aí, o Marquinho, desse trabalho que está sendo feito no nosso município de Tupã. Obrigado, vereador. Marquinhos, seja bem-vindo novamente aqui à TV Câmara. Você sempre atendendo o nosso convite, nos atualizando sobre o trabalho da Prefeitura através da Secretaria de Saúde. E a gente sabe que, principalmente no início dos anos, há uma atenção especial no que tange aos casos de dengue, o trabalho que é realizado pela Prefeitura. Você, assim que fez todo um planejamento, realmente traçou um plano de trabalho. De lá para cá, a gente vem percebendo aí uma melhora nesse sentido, na diminuição de casos, mas, mesmo assim, com o período de chuva, essa atenção é redobrada e a gente sempre se depara aí com os números. É importante a gente abrir espaço para o poder público, para poder apresentar as ações que estão sendo realizadas e também pedir, sempre a gente não se cansa de pedir a colaboração por parte da população, porque só o poder público não adianta, por mais que faça ações e mais ações, você que está assistindo à TV Câmara tem também o seu papel, a sua responsabilidade, o seu papel de contribuir com o poder público. Marquinhos, seja bem-vindo, meu irmão. Agradeço mais uma vez, Glaucio, o vereador Chigueiro também, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente está à disposição. Ano a ano, a gente sabe que a questão da dengue se torna, além de ser um negócio social, vira um negócio político, muitas discussões, às vezes até algumas pessoas sem se informar, sem procurar saber realmente o que está acontecendo, acabam criando situações que não há necessidade. A questão da dengue não é questão exclusiva para o Poder Executivo decidir isso aí. É a comunidade da cidade que tem que fazer todo esse trabalho para que a gente possa ter o menor número de criadouros possível e quanto menos criador, menos mosquito voando. É claro que com o passar dos anos a gente tem feito uma avaliação puxando o histórico da dengue do município de Tupã e com a questão da mudança climática, o mosquito também está se mudando e está tendo que se ambientar com essa nova mudança. Passando por mutações. Houve várias situações porque a espécie tem que sobreviver. Um dos pontos principais foi a questão do mosquito ganhar resistência a vários produtos químicos, não são qualquer produto químico agora que está matando o Aedes. E também ele vira um inseto doméstico, ele dentro da casa, qualquer lugar que ele saiba, parece que é impressionante, que ele sabe que aquilo lá vai ter um lugar que futuramente vai ter água parada, ele põe seus ovos ali. Se você tem uma ideia, uma fêmea, depois do primeiro acasalamento que ela tem, do terceiro ou quarto dia, ela começa a botar os ovos, ela não bota só num lugar, ela bota em vários locais diferentes, porque ela sabe se ali não tiver água, no outro lugar vai ter, para ela poder manter a sobrevivência da sua espécie. E se você pegar a fêmea, quando ela começa a picar, ela dura de 30 a 40 dias, a cada 3, 4 dias ela faz uma ovoposição. Então, uma fêmea do Aedes, dependendo da situação de quintal, como que ela está,
ela consegue, naquela região que ela está botando seus ovos, botar em 30 dias 1.000 ovos. Uma boa parte desses ovos acabam virando mosquito, então um ciclo fica grande. Nós tivemos aí do dia 1 de dezembro do ano passado, nos primeiros 4 meses do ano até final de abril, mais de 1.000 milímetros de chuva. Só que o que a gente percebeu nessas chuvas, antigamente você tinha um dia lá em Tupã, choveu 100 milímetros naquele dia. Então foram um dia só bastante chuva, depois você tinha uns dias sem chuva e você trabalhava. Agora não, foram dias picados, 30 milímetros aqui, 25 ali, isso afeta toda uma estrutura de trabalho de campo, né? Você fica sem ter o pessoal da equipe trabalhando. E aí a gente conseguiu fazer uma reorganização a partir de fevereiro até o final de abril, para que a gente pudesse aproveitar os períodos de menos chuva para ter uma intensidade maior de trabalho. Foi quando a prefeitura acabou realizando 4 sábados de trabalho, fizemos mais de 13.000 visitas em 4 sábados de março. Isso acabou adiantando bastante, que no mês de março a gente fez 23.000 visitas. Então quase 100% da cidade foi visitada em um único mês. Isso é um avanço para você poder estar eliminando criadouros. Só que paralelamente a isso, você pega o mês de janeiro desse ano com 86 casos positivos de dengue. É o primeiro mês de janeiro ao longo do histórico de dengue desde 1990 que deu 86 casos. A gente nunca tinha tanto caso no mês de janeiro. Para você ver como foi mudando a dinâmica da transmissão da doença. O ano passado nós tivemos o vírus 1, esse ano o vírus 1 também circulando. 3.066 casos confirmados no ano passado, 2.586 até agora, que foi o último final de semana, quando a gente encerrou a totalização dos casos aí desse ano. Temos 2 óbitos confirmados no município, 6 óbitos suspeitos ainda em análise, para que a gente, só o Instituto Adolfo Lutz realmente pode avaliar se foi por dengue ou não, e nós estamos nesse aguardo. Então, quer dizer, foi um início de ano bastante complicado, a gente conseguiu fazer, dentro de um planejamento que eu sempre falo, se a gente conseguir do dia 1 de dezembro ao dia 31 de maio, manter uma estabilidade de casos, você vai ter casos todo ano, não tem jeito. Sim. Manter uma estabilidade, e você até nesses 5 meses, no máximo 5% da população de Tupã, a gente está falando em 3.282 casos. Então nós estamos com 2.586. A gente conseguiu uma margem de quase 700 casos a menos nesse período que a gente fez o planejamento. Porque se você pega a região leste da cidade, Glaucio, você tem 49% da população Tupã que mora nessa região. Aproveitando esse gancho, você falou uma coisa que eu iria perguntar, mas já aproveitando o gancho, eu vou deixar você à vontade. No segundo momento, eu queria que você falasse um pouquinho, vocês fazem esse mapeamento com excelência, e é importante a gente ressaltar aqui, né, as regiões que realmente têm chamado a atenção por parte da área da saúde aqui da cidade, porque é sempre bom a gente destacar as regiões que são mais preocupantes, né, do que tange, né, número de criadouros, e aí fica, como nós dissemos no início, a importância da população ter essa consciência. Então, desculpa ter te interrompido, mas eu vou pedir logo na sequência para você fazer um mapeamento as regiões mais preocupantes da cidade no que tange a números de dengue aqui na cidade. Então, porque quando você faz organização, você organiza o trabalho de campo, que é o controle do vetor, que é o caso a caso. Aqui nós temos 30 agentes de endemias e 30 agentes comunitários. E 60 agentes comunitários nas 10 unidades de programação da família que nós temos. Se você pegar por região, então nós pegamos a Zona Leste, nós temos 49% da população lá. Nada mais, nada menos que 30.000 pessoas de Tupã moram naquela região. E num território que é um pouco menor, porque tem mais coabs, que são mais casas conglomeradas no mesmo quarteirão, do que a região central da região, que são menos casas. E na questão, quando você tem menos casas, você tem menos habitantes morando ali. Então você pega na divisão, 49% da população mora na Zona Leste. A segunda maior população de Tupã, eu falo Hélio Pisa até Joaquim Abarca, é a região central, que nós temos 10.000 pessoas que moram nessa região, e é o pessoal mais antigo da cidade que mora nesse pedaço. A terceira região mais populosa, 9.800 pessoas, região oeste. Eu falo ali, você pegando a parte da Vila Vargas, pegando a região do Jardim América, até lá em cima no Nossa Senhora de Fátima. Aí você pega a zona sul de Tupã, que você pega desde a Camap, beirando a linha do trem, até o Jaçanã, são 5.700 pessoas que moram nesse trecho. E a região norte, que pega Jardim Vila Espanha, Vila Barca, uma parte do Parque Universitário, são 5.700 pessoas também, mais ou menos. Então, quando você faz uma organização, janeiro,
Nós fizemos a avaliação de densidade larvária que todos os municípios têm que fazer. Deu 7,3 de infestação. Então, uma infestação grande para um período que a gente sabe que realmente, infelizmente, continua sendo assim. Quando você mapeia esses focos que você encontrou, você vê que está por toda a cidade. Então é hora de você ter olhado que, já que nós temos infestação grande em todos os cantos da cidade, nós vamos ter que dar uma prioridade na região que mora mais pessoas. Porque se você começar a ter uma rotatividade muito grande de pessoas, então você fala assim, ó, 10% na zona leste de dengue, são 3.000 casos. Se você falar 10% de casos na zona sul, são 500 casos, olha a diferença. Se você tem uma região como a zona leste, com 5, 6% no mesmo mês de casos positivos de dengue, você tem um estrangulamento da rede municipal de saúde, porque você vai ter muito mais gente procurando o sistema. Então foi quando nós decidimos então, fazer um grande trabalho na zona leste. Tivemos um problema com o desabastecimento do inseticida, que é o produto químico, você usa ele quando você está perdendo a guerra com o mosquito, né? Porque o ano passado o governo não acabou fazendo um provisionamento de inseticida e esse ano todos os municípios ficaram sem. Então foi vindo pingado, 20 litros aqui, 30 litros, a gente conseguiu ir utilizando. O que o município fez? Além do trabalho de campo, de fazer visita, quanto mais visita, para eliminar criadouros, nós usamos uma medida, um produto alternativo, que é um produto botânico, que é base de crisântemo. Nós começamos a usar ele dia 13 de março. E ele é bem sensível, você só pode usar ele à noite, porque com a luz do sol ele acaba se oxidando, você não tem um grande rendimento desse produto. Você faz ele à base de água, é 150 ml por litro d'água, e a gente fazia por noite, das 17h30 até as 22 horas, usávamos 12 litros mais ou menos por dia com a mistura. E a gente fazia, com a máquina você tem que trabalhar 40 minutos, parar ela 20 para dar uma recuperada no motor, então nós fazíamos 3 ciclos de trabalho. E a gente só podia trabalhar assim, aquele dia que chovia você já não tinha como trabalhar. Como é bem sensível o produto, se você tem as árvores molhadas, vários locais molhados, quando você joga, a dispersão dele chega nesse lugar que está molhado, ele acaba se dissolvendo mais ainda. Então a gente levou quase 2 meses, nós fizemos toda a região leste, fizemos a região sul inteira e a parte central inteira também, foram os 40 litros que o município investiu, R$ 950 cada litro do produto. Foi a gente, em vez de ficar reclamando, que nem vários, não tem inseticida, nós fomos atrás de um. Não era tóxico, a gente conseguiu reduzir a infestação de Aedes, trabalhos paralelos um com o outro, né? Para que a gente pudesse ter uma tranquilidade. Então você vê hoje, nós temos 3,96% da população que pegou dengue nesse ano, num planejamento que a gente fez numa máxima até 5%, né? A gente conseguiu ter essa redução. Tínhamos a semana que teve mais casos, foram 266 casos, que foi entre março e abril. Só para você ter um comparativo, em 2019 nós tivemos uma semana com 752 casos. O mês de maio de 2019 foram 2.470 casos só o mês de maio. Sim. E nós temos 2.596 ao longo de 5 meses. Então a gente conseguiu ter uma média linear de casos, a gente foi segurando e agora tem uma grande queda. Essa semana tivemos 88 casos confirmados e tinha semanas que tinham 200. Então já estamos numa grande queda, os focos são reduzidos, a gente tem uma redução grande, estamos terminando uma parte universitária. Durante a semana nós vamos fazer ali próximo ao ML uma nebulização, que será esses 2 dias antes do feriado, né? Para que a gente possa ter uma diminuição de casos mais ainda. Então nós temos aí até o final do mês de junho uma expectativa de praticamente zerar a transmissão em Tupã. Vereador, é importante esse relato, esse primeiro momento da explanação aqui do Marquinhos, porque eles traçaram, né, um planejamento, uma meta. Estamos abaixo dessa meta, pelo que ele disse, mas o sinal de alerta está aceso, esse trabalho está sendo feito. Inclusive, a TV Câmara estava cobrindo o dia que eles iniciaram essa nebulização com esse novo inseticida à base de água, e inclusive o técnico estava lá presente explicando os benefícios de aplicar esse inseticida ao anoitecer, né, quando anoitece, e o resultado, né, tem sido positivo. Mas é importante a gente ressaltar, e vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco, sobre a importância da população se conscientizar, porque agora, acredito, né, o Marquinhos é uma autoridade no assunto,
mas a gente sabe que agora começa um período maior de estiagem, né? Então, quer dizer, tem que ter... Eu lembro das vezes que eu já entrevistei ele aqui, e não foram poucas, muitas vezes, toda vez ele sempre diz que tem que ter esse planejamento agora, antes do período de chuva, para que realmente a população, a cidade esteja preparada para evitar realmente uma pandemia como nós vivemos aí em 2019, que foi um ano bem complicado, bem triste para a nossa cidade. Isso, Glauco. Nós tivemos, eu e o prefeito Caioca, uma reunião com o secretário estadual de saúde, onde ele, na reunião, ele colocou que já tinha uma pesquisa, um trabalho, que esse ano os prefeitos tinham que priorizar o trabalho do combate à dengue, que provavelmente esse ano seria um ano atípico e ia ter vários casos. Então, o prefeito, já com essas informações, já correu junto com o nosso secretário de saúde, doutor Miguel, o Marquinho, toda a equipe, e já traçaram essas metas para estar alcançando, aí a gente conseguir diminuir os casos no município de Tupã. Então, uma grande parceria, o poder público tem investido as ações para realmente diminuir os casos de dengue no nosso município e também da chikungunya. Bom, exatamente. Vamos falar inclusive sobre a questão da chikungunya. Antes de iniciarmos aqui o programa, até o Marquinhos estava relatando uma situação preocupante na região. A gente vai falar um pouquinho também dessa questão que também nos preocupa, né? Até o Marquinhos comentou, está próximo aqui da nossa região, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da chikungunya, que infelizmente também tem alertado as autoridades de saúde na nossa região. Daqui a pouquinho a gente volta então com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Eduardo Damitsu e também o Marco Antônio de Barros, que é o assessor especial de planejamento de saúde aqui de Tupã, fazendo um balanço sobre os casos de dengue, a situação da dengue aqui na cidade, e daqui a pouquinho a gente volta aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.